Meus amigos, parece que sofrimento de vascaíno não tem fim. Eu estava esperando algumas rodadas para poder me manifestar aqui com relação a esse time montado para 2022 e no primeiro teste efetivo, esse jogo de hoje contra o Botafogo, o Vasco mostrou as suas limitações de sempre. Jogadores furando na hora decisiva, outros querendo afundar, estourar a rede, enquanto bastaria um toque sutil para fazer o gol. Outros consagrando o goleiro Gatito Fernandes, o zagueiro Joel Carli e o Canu, com bolas chuveiradas na área e chutes para o goleiro sair bem na foto. Gatito Fernandes não fez nenhuma defesa que a gente pudesse dizer que foi uma defesa muito difícil. Todas para consagração. Isso demonstra a fragilidade, por exemplo, de Getúlio, de Raniel, Riquelme, Bruno Nazário. Infelizmente, este Vasco montado é tudo aquilo que a gente já sabia que seria. Não consegue subir, não consegue voltar para a Série A com toda certeza e também não conseguirá disputar as finais do Campeonato Carioca. Isto é fato. Não poderíamos esperar outra coisa de uma gestão que administra o clube através de uma liminar, que entrou no clube pelas portas dos fundos e que mente a todo tempo, que comete e que cometeu estelionato eleitoral, que enganou os seus próprios eleitores quando afirmava que o Vasco não seria vendido, que o Vasco não poderia ser vendido, que tinha um aporte de 75 milhões já nas mãos, que teria um time feminino forte. Tudo isso ruiu. Salários atrasados, demissão de funcionários em massa. Enganando o torcedor o tempo todo. Então não podíamos esperar que pudesse ser diferente. E não nos iludamos, esse time, esse elenco, não conseguirá fazer com que o Vasco retorne à Série A. Não conseguirá fazer com que o Vasco dispute as finais do Campeonato Carioca. Isso já é sabido. Mas eu anotei aqui, pelo menos 3 canais do YouTube aqui, de vascaínos passadores de pano. Por exemplo, o mineiro vascaíno disse o seguinte no pós-jogo: Vasco joga mal e perde a liderança da Taça Guanabara. O Mário Coelho disse o seguinte: derrota amarga. E o Dieguinho do Futebolaço disse: resultado injusto. Existe justiça no futebol? A justiça no futebol é bola na rede. Não importa se você joga mal ou joga bem. O importante é vencer. O futebol não é uma ciência exata. Então não me venha com essa conversa fiada de que o resultado foi injusto. Passador de pano, medíocre. Outros passadores de pano dizendo que o Jorge Salgado
vai ter um encontro com o Roman Abramovich para tratar sobre a SAF, sobre a venda do Vasco. Que já foi amplamente debatido e desmentido. Esse senhor vai sair de férias às custas do Vasco, às custas daqueles que o elegeram. E o vascaíno sofre, o Clube de Regatas Vasco da Gama sangra. E esse grupo de beneméritos e de grandes beneméritos não estancam esta sangria, não colocam para correr este Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada e companhia. Não colocam para correr para fora do Vasco, porque são todos mercenários, incompetentes e que não amam esse clube, que só estão interessados em lucrar, em ter renda fácil às custas do nosso clube amado, Vasco da Gama. É lamentável que a gente venha e fique assistindo alguns canais do YouTube noticiando que o Camilo Rulieri pautou o julgamento da suspeição do Dr. Paulo Roberto para daqui 30 dias e que tudo pode mudar e que o Levin pode, enfim, assumir a presidência do Vasco. Ora, meus amigos, diante de tudo que nós já vimos, diante de tudo que aconteceu, essa liminar esdrúxula, absurda, vocês acreditam que o Camilo Rulieri iria pautar este julgamento para daqui 30 dias para beneficiar o projeto Somamos, o Luiz Roberto Levenciano? É tudo orquestrado. Você já marcou hoje para daqui 30 dias, muita coisa pode acontecer em 30 dias, inclusive uma Assembleia Geral para modificar o estatuto, para permitir que o Vasco possa ser vendido. Enquanto isso, todos os dias a gente escuta, porque nós estamos recolhendo assinaturas para convocar uma AGE para destituir o Jorge Salgado. E nunca atingimos este número, estes 20%. Enquanto isso, os grandes beneméritos e os beneméritos falam e não estancam a sangria, não freiam o Jorge Salgado. Por que será? Tem um ditado popular que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Se não o fazem, é porque alguma coisa favorável a eles existe aí. Torcedor vascaíno não tem sossego. É muito sofrimento, é muita desilusão, é muita tristeza. Nos piores anos que eu presenciei do Clube de Regatas Vasco da Gama, nós estamos vivendo agora. Lamentável, meus amigos. Se preparem, porque 2022 continuará sendo um ano muito difícil para o vascaíno se os nossos representantes que estão dentro do Vasco, os beneméritos, os grandes beneméritos, os conselheiros, não estancarem
essa sangria do Vasco. Hoje, agora.